assistiu a aula de desenvolvimento, agora é o momento de aprofundar a terceira frase do parágrafo, que é a argumentação, e eu combinei com você que a gente teria essa aula extra para essa parte do parágrafo. Agora, não pule etapas, assista certinho, mesmo que você seja em um nível muito, muito, muito bom de redação, mas começa lá na primeira aula, que é o Começo por Aqui, aí vai para a introdução, vê desenvolvimento, porque ao longo da aula eu estou passando uma coisa aqui e acolá que é diferente do que era antes no NUCEP. Então, nessa aula também, se você já é muito bom de argumentação, veja, porque é bom até para você revisar. Então, vamos lá. Nós temos um parágrafo de desenvolvimento que é dividido em três frases. Nós temos a primeira, que é o assunto do parágrafo, tópico frasal, que é só você retomar o argumento da introdução. Segunda frase é o repertório, que tem a ver para o assunto do parágrafo. E a terceira frase é a argumentação. Essa argumentação, ela é sempre o ponto negativo. Vez ou outra eu corrijo redação, que tem gente que na argumentação quer dar solução, quer dar proposta, quer resolver o problema, só que para resolver não é no desenvolvimento, é na conclusão. Então, no desenvolvimento eu deixei até essa observação, ó. Pense sempre no que faltou, no que deixou de ser feito. O que realmente você quer falar que o governo não fez, que a mídia não fez, que a escola não fez, que a sociedade não faz em relação ao teu tema, mas é o momento da crítica. Esse é o primeiro ponto que você tem que pensar para fazer uma boa argumentação. A mesma coisa permanece de quando você recebe um tema, você vai circular cada palavra-chave dele para já botar um sinônimo. Sinônimo na tua redação FGV vai ser extremamente importante. Então, necessidade, podemos usar imprescindível, importância, proteção, segurança, dados cibernéticos, informações virtuais, dados virtuais, aqui você já consegue trocar uma palavrinha ou outra do teu tema. Eu sei que vez ou outra tem palavra que realmente fica porque ela é muito, muito original, mas se der para trocar alguma coisa, fica melhor ainda. Quando você interpreta palavra por palavra do teu tema, você acaba tendo uma noção melhor do que escrever na redação. E é isso que nós precisamos fazer para escrever uma redação autoral, que tenha realmente você, que tenha as suas palavras ali dentro da redação. É essa interpretação correta do tema. Feito isso, você vai começar a pensar no teu projeto de texto, ou seja, na organização da tua redação. Você vai pensar, rapaz, estamos falando desse tema de redação. Qual seria o meu argumento 1? Em quem que eu jogaria a culpa para escrever essa redação? Aí eu vou colocar aqui insuficiência das leis, porque eu acredito que elas não funcionam tão bem em relação ao problema do meu tema. E quem seria a pessoa que tem um repertório para falar de lei? Pode ser o Gilberto de Menstein. Claro que você vai colocar parafraseado, não é para copiar e colar o repertório dele como tinha antigamente no material do NUCEP. É com paráfrase. O teu argumento 2 pode ser invisibilidade, e a Djamila entra bem nisso para falar no desenvolvimento, mas paráfrase. Coloque o repertório com sinônimos. Reproduza aquele repertório com as suas palavras, com o seu entendimento daquela frase, que aí vai ficar melhor, vai demonstrar autoria na tua argumentação. E na introdução, eu quero de Constituição Federal, porque faz sentido se eu falar de uma forma mais específica em relação a esse tema que veio na nossa prova para a gente poder escrever. E aí, ó, aqui eu coloquei o repertório com uma nova roupinha, de uma nova forma para que a gente traga na redação. O jornalista e escritor brasileiro Gilberto de Menstein, em sua obra O Cidadão de Papel, discute que as leis no Brasil não têm eficácia necessária, o que gera uma ilusão de cidadania. Troquei uma palavra ou outra para a gente escrever com paráfrase. Coloquei também no da Djamila. De acordo com a destacada filósofa Djamila Ribeiro, para buscar soluções para um problema é essencial torná-lo visível. Mudei ali uma palavra aqui e acolá para dar uma diferenciada. Então, aqui eu já tenho o meu projeto de texto para o meu desenvolvimento. Eu sei quem é meu argumento 1, meu argumento 2. Eu sei quem é meu repertório no D1, no D2. Sei quem é que eu vou usar na introdução, que é a minha Constituição. Então, é bom que você faça projeto. Porque se você projeta, você consegue montar melhor a tua argumentação. E lá na aula de desenvolvimento, eu fiz um projeto do tema sobre criminalidade. E aquilo ali eu já faço para eu pensar na redação como um todo, até chegar à conclusão. Então, você pode passar aquele projeto para o teu caderno, que vai ficar melhor de você estruturar as próximas redações que você fizer em casa no molde FGV, que aí fica bem legal.
O que a gente deve pensar quando fala do governo? Porque tem gente que diz, na hora da argumentação, chega a terceira frase, eu não sei explicar por que, que o governo é ocupado, eu não sei mostrar o que, que ele deixa de fazer em relação ao meu tema. Aqui na FGV, você ainda vai continuar pensando em exemplos que sejam fáceis de adaptar em qualquer tema de redação. Claro, com sinônimos, com as suas palavras, mas é ainda a mesma linha de raciocínio. Então, você pode sim falar que o governo investe pouco em políticas públicas em relação ao seu tema. Você pode falar que ele direciona pouca verba às instituições responsáveis por minimizar o problema do teu tema. Pode falar que ele faz pouca ação social em relação ao teu tema de redação, que ele dá pouca prioridade para a questão do teu tema. Isso aqui mantém. Ou se você quiser entrar mais, falando que ele não cria uma lei realmente eficaz para o problema do teu tema, que ele não julga da forma adequada em relação ao teu tema. Aqui, quando a gente fala do governo, tem essas opções. Você não precisa muito mais do que isso, senão você acaba ficando perdido, sem saber o que colocar quando for falar sobre o governo. Então, pense sempre no que deixou de ser feito, o que o governo tem competência de fazer, mas na verdade ele não está fazendo da forma adequada, para que você consiga fazer a argumentação. É uma argumentação que critica, que fala o ponto negativo. Então, é isso que o corretor está esperando de você, de forma desdobrada. Ou seja, eu falo o que ele deixou de fazer, mas eu também aponto as consequências. Eu gosto de colocar umas 2, 3 consequências, que aí a argumentação fica sem lacuna, sem brecha, não fica fraca. Ela fica realmente forte. Um exemplo aqui, eu falei, por causa da negligência governamental, eu não vou parar aqui só dizendo, o governo é ocupado. Não, eu venho explicando. Existe uma desvalorização dos direitos humanos, aí o corretor mas qual é a consequência disso? Se eu desvalorizo um direito, o que vai acontecer lá na frente? Aí eu venho desdobrando. E isso agrava problemas sociais e colabora para a perda da confiança no governo. Então, aqui nós temos uma argumentação que fala: olha, o governo é ocupado, aí você pode colocar na sua redação, uma vez que ele realiza poucas políticas públicas, e isso gera tal consequência no meu tema, e por consequência, tem-se mais outro exemplo. Então, umas 2 ou 3 consequências fica perfeito. Aqui, algumas frases para a gente ver como realmente jogar a culpa no governo. Lembrando que não pode copiar e colar, é para parafrasear, colocar com as tuas palavras. Olha a primeira. A inércia estatal é uma causa do problema lá da tua redação. Você coloca uma palavra-chave do tema aqui dentro. Então, eu já estou apontando que o culpado é aqui, Estado, governo. Mas eu tenho que explicar, porque se eu só jogar a culpa não é suficiente. Então, visto que se mostra negligente na fiscalização, aí você bota alguma coisa que tem a ver para o teu tema. E por consequência, tem-se, aí você vai exemplificar mais ou menos umas 2 ou 3 consequências relacionadas ao teu tema. Aí fica de boa. Outra forma, a omissão governamental, então eu já joguei no governo, é uma das causas do problema, aí você coloca a palavrinha-chave do teu tema de redação. Mas temos que justificar, então bora lá. Pois o Estado faz poucas políticas públicas para uma melhor execução da legislação. E por consequência, tem-se, aí você coloca aqui os exemplos do que vai acontecer se o governo fizer pouca política pública em relação ao problema do teu texto. Aí fica ok para o corretor. Mais uma forma, o governo imprudentemente, palavras de posicionamento que tem que ter na tua redação, deixa de criar políticas públicas e ações de combate coloca aqui a palavrinha-chave do seu tema de redação. Aí vem com as consequências. Isso leva aí põe exemplo, causando, põe exemplo. Então, na argumentação, você tem que dizer o que deixou de ser feito, política pública, verba, prioridade governamental, e quais são as consequências que nós temos nesse tema de redação. Tem que ter os exemplos. Se você não colocar, vai perder um ponto ali na tua redação. Então, já tome esse cuidado. Relembrando a estrutura do parágrafo como um todo, fica assim, tópico frasal na primeira frase do desenvolvimento, que é só para marcar o assunto do parágrafo. Depois tem o repertório, que está totalmente relacionado ao assunto.
Se eu estou falando de governo, repertório de governo. Se eu estou falando de mídia, repertório de mídia. Se eu estou falando de educação lacunar, repertório de educação. E é interessante que vocês deem uma variadinha nesses repertórios para não ficar todo mundo usando a mesma coisa do que vocês estavam acostumados na época do no CEP. Por exemplo, muita gente usava só Rousseau e praticamente toda a redação que eu corrigia era só Rousseau. Ninguém usava nada, nada, nada diferente. E agora, se vocês ficarem com a mesma redação, a mesma estrutura, pode ser que aí ele pegue a redação de vocês todos, compare e veja, tá todo mundo usando a mesma coisa, que estranho. Então, existem outras formas de você trazer repertório de governo. Vocês não precisam trazer necessariamente só Rousseau. Tem outras opções também para a gente começar a fazer uma variação em relação a esse repertório. Isso vale para mídia, para educação lacunar, desigualdade social. O seu repertório tem que ser agora um pouquinho mais diferente, para não ficar igual às outras redações. E aí, na hora da argumentação, eu vou puxar esse repertório que eu coloquei e vou fazer uma contraposição ou aproximar da realidade do meu tema. Será que aquele repertório é a mesma coisa do que acontece no meu tema ou é diferente? E aí, nessa argumentação, eu vou explicar por que existe esse problema, qual é a consequência dele, o que vai acontecer no futuro se esse problema persistir. E aí eu consigo. Posso usar até as palavras ainda, ó, porque isso gera causando, para montar a frase da argumentação. Se você usar essas palavras nessa ordem, porque isso gera causando, ou os sinônimos, né? Você faz uma frase de argumentação mais lógica, mais coerente. O corretor lê e ele entende o que você quer falar naquela argumentação. Então, ficaria interessante também. Como eu falei, pode ser o porquê isso gera causando, para fazer a frase de argumentação do desenvolvimento 1, ou sinônimos. Exemplo, no desenvolvimento 2, tu não pode usar a mesma coisa, porque isso gera causando, senão fica uma repetição de palavra. Então, no desenvolvimento 2, por exemplo, você usa o pois, o que leva a, por consequência. Aqui, você definiu o que vai falar no desenvolvimento 2, a frase de argumentação. E aí, nesse caso, você tem os conectivos, tanto para fazer o desenvolvimento número 1, quanto para fazer a argumentação do desenvolvimento 2. Claro que aqui eu circulei uma opção, mas vocês podem alternar, contanto que escolha um dessa fileira, depois outro dessa fileira, depois outro dessa fileira, para que a gente tenha uma ordem aqui nessa frase de argumentação. Vamos agora para educação lacunar. Quando você escolhe esse argumento, você vai falar que a escola faz pouca aula sobre o teu tema de redação, que ela não explora da forma devida a respeito do teu tema. Se você não quiser falar da questão de aula, você vem aqui, ó, que ela faz pouco projeto pedagógico, por exemplo, uma gincana a respeito do tema da tua redação, para ensinar melhor para os alunos a respeito daquela situação. Ou você pode falar que ela faz pouco seminário com especialistas no tema da tua redação para levar aquele conhecimento na escola. Ou que ela tem uma prioridade mais conteudista do que social. Ela foca muito em ensinar as disciplinas de sala de aula e quando é um tema de um problema que a gente passa no Brasil, ele já fica em segundo plano. Então seria a opção para falar da escola. Trouxe uma coisa diferente nesse material para vocês melhorarem o entendimento do que falar na argumentação. Então, acompanha aqui comigo o que eu coloquei para escola. Vamos lá. A educação lacunar acentua a desigualdade entre os estudantes de diferentes classes sociais, pois aqueles com acesso a uma educação mais completa têm maiores oportunidades acadêmicas e profissionais. Então, aqui a gente está relacionando a educação precária com a desigualdade. Isso aqui já pode ser um gancho para você saber o que argumentar no desenvolvimento quando for falar de educação lacunar, se o teu tema puxar alguma coisa. Por exemplo, no tema, o acesso precário à educação nas escolas. Se você coloca um tema desse de redação, esse gancho aqui para argumentação já ficaria bem interessante, relacionando a educação lacunar com essa desigualdade social, com essa dificuldade de ter recursos para acessar uma melhor educação, e aí fica perfeito. Coloquei aqui também outra opção para a nossa argumentação. Veja aqui, ó.
Uma educação falha compromete a formação de cidadãos críticos, ou seja, realmente pensantes, que entendam sobre aquele problema, que saibam se posicionar sobre aquele problema do tema da redação, e informados, dificultando a participação política social e tornando a população mais suscetível à manipulação. Então, manipulação é uma ótima consequência para você elencar aqui, para você comparar com a questão da educação lacunar, com a educação falha a respeito do problema do teu tema. Então, por isso que é interessante falar em sala de aula, fazer a gincana, fazer um projeto com os alunos, trazer um especialista para o ambiente da escola para falar sobre aquele problema, senão eles podem ser manipulados por conta dessa falta de entendimento, dessa falta de criticidade. Então, essa argumentação aqui para a escola ficaria muito boa. Mas tem outras opções também. A precariedade no ensino perpetua ciclos de pobreza e exclusão social, pois limita o acesso a empregos qualificados. É uma opção também. Coloquei outra em relação à escola. A educação deficiente impede que os cidadãos compreendam e reivindiquem seus direitos, perpetuando injustiça. A mesma coisa, pela falta de conhecimento, as pessoas acabam não cobrando da forma que deve das autoridades. E aí, esse é o gancho que vocês podem fazer na argumentação quando escolher essa questão da educação lacunar. Isso aqui é mais um aprofundamento para vocês saberem o que colocar na argumentação, que é o que deixou de ser feito pela escola. Qual é a consequência de uma educação lacunar? Então, para pensar na consequência, você começa a ler essa página para saber fundamentar melhor o teu parágrafo. A mesma coisa a gente vai fazer aqui com os outros argumentos. Mas vamos ver logo como fazer o desdobramento. Devido à educação lacunar, aí você vai explicar o que acontece. Ocorre um pouco entendimento sobre a temática da tua redação, e aí qual a consequência disso? Isso gera baixa criticidade e desigualdade no acesso a informações sobre o teu tema de redação. Aí pronto, você conseguiu explicar certinho para o corretor qual é o problema que existe na tua redação. É assim que ele quer ver. Explica o problema e traz a consequência. Para falar da mídia, que é aquele argumento de falta de informação, invisibilidade, silenciamento midiático, é o mesmo padrão. Você utiliza o mesmo esquema de o que deixou de ser feito pela mídia. Aqui você pode abordar que ela investe pouco em campanha publicitária a respeito do teu tema, que ela faz pouco programa educacional a respeito do teu tema de redação, seja na TV, seja na internet, pode manter essa argumentação, que ela exibe pouco documentário, notícias sobre o teu tema na televisão, na internet. Então, que ela faz também pouco filmes ou noticiários de forma recorrente sobre o teu tema de redação. Então, essa argumentação para a mídia sempre encaixa. E aí você vem explicando. Por causa do silenciamento da mídia, tem-se uma falta de informação e aí apresenta as consequências para o seu tema. Isso gera falta de conscientização sobre problemas cruciais e pouco debate público, ou também a pouca cobrança às autoridades competentes para resolver aquele problema, justamente por conta da desinformação. Aí, para a mídia, pode permanecer com essa argumentação. Lembrando de usar sinônimo, não é para copiar o que tem aqui no material. Sempre agora paráfrase, novas palavras, novos termos para você escrever. Bora ver aqui o que dá para usar na argumentação, na parte da consequência, na hora de justificar. Ponto número 1. A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais das democracias. Inclusive, tem o repertório do Pierre Bourdieu que linka exatamente aqui com essa passagem. No repertório do Pierre, ele fala que a mídia ela funciona como um instrumento de democracia. Ela não deve oprimir informação, ela não deve silenciar, ela precisa informar de forma adequada. Então, olha como o gancho de um repertório entra certinho nessa argumentação. Quem gosta do repertório do Pierre, é só colocar agora na redação de forma parafraseada, para ele realmente ver o corretor que você tem a autoria, que você usa as suas palavras. Aí fica ok. Aí eu ainda botei: a liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais das democracias. Quando a mídia é silenciada, o governo e outras instituições podem agir sem a devida fiscalização, aumentando o risco de autoritarismo. Então, esse estilo de argumentação com o repertório do Pierre, de Jamila, Nadeja Mandelstam, Aldous Huxley, fica bem legal. Mas vamos lá.
Outra forma, sem uma mídia livre, ou seja, que realmente informe da forma adequada, com notícias verdadeiras, há um vácuo informacional que pode ser preenchido por notícias falsas, boatos e manipulação. Isso prejudica uma formação de opinião da população, enfraquece o pensamento crítico. Se vocês repararem, essas duas partes aqui são consequências que vocês conseguem reaproveitar num parágrafo de desenvolvimento que fala de mídia. Enfraquece o pensamento crítico. Isso aqui dá pra gente reaproveitar sempre. Se eu tô falando que a mídia silencia, que ela não informa do modo devido, é essa consequência que nós teremos. Enfraquece o pensamento crítico, prejudica a formação de opinião. Então já vão pegando aqui esses ganchos e colocando com as suas palavras. Outra forma, a mídia tem um papel essencial na denúncia de abusos de poder, corrupção e violações dos direitos humanos, ou para qualquer problema de tema de redação. Você fala que ela tem esse papel de denunciar. O silenciamento midiático pode permitir que esses problemas ocorram sem repercussão, sem a cobrança devida, prejudicando a sociedade como um todo. Então, outra forma de levar um aprofundamento para a tua argumentação, quando você fala da mídia. Esse é o material aqui que vai te dar o gancho, que vai te dar uma base na terceira frase do parágrafo, que é realmente ali o peso, a palavra de posicionamento, o deplorável, lastimável, irresponsavelmente. E aí, se você escrever dessa forma, eleva o nível da tua argumentação, que é o que o corretor está esperando. Agora, vamos ver o mapa mental aqui de outro argumento, que é a desigualdade social. Você vem explicando normalmente. Por causa da desigualdade social, há uma falta de oportunidades, e aí tu traz a consequência. E por consequência, violência, marginalização, educação limitada, pouco acesso a algum direito, mas essa consequência tem que estar relacionada ao seu tema. Aqui eu estou colocando só para exemplificar, mas quando você for pegar a tua redação, você coloca a consequência realmente no tema que apareceu na tua prova. Aí fica mais certinho. E aí, para pensar no que explorar sobre desigualdade social, eu coloquei: pessoas em situação de vulnerabilidade têm menos acesso a serviços básicos de qualidade, perpetuando o ciclo de pobreza. É uma ótima opção para a gente fundamentar. A falta de oportunidade pode levar algumas pessoas a recorrerem a atividades ilícitas, à criminalidade. Inclusive, eu acredito que teve um tema de redação na FGV que já envolvia esse aspecto da criminalidade. Então, é interessante também treinar. A desigualdade amplia a distância entre ricos e pobres, criando bolhas sociais, dificultando a coesão da sociedade. E aqui também a gente consegue relacionar até com aquele argumento da apatia social, da despreocupação da sociedade em relação a certos problemas que a gente passa no Brasil. É um argumento legal também. E outro, a desigualdade está relacionada a taxas mais altas de criminalidade, pois a falta de oportunidades leva algumas pessoas a caminhos ilícitos. Então, quando você for escolher esse argumento, você tem que escolher um repertório certinho, que foque ali na questão da desigualdade, que pode ser o John Rawls, mas quando colocar o repertório, vá parafraseando, e quando for argumentar, mostre por que essa desigualdade é ruim no nosso tema de redação. Qual a consequência de permanecer esse problema no nosso tema? Aí você vai elencando umas 3 consequências para fechar a argumentação. Sobre o outro argumento da apatia, ou seja, a despreocupação social, mesma coisinha. Você vai falar que por conta dessa apatia há um crescimento do desinteresse na participação democrática, por consequência, há isolamento social, declínio na solidariedade das pessoas. Mantenha o mesmo esquema de argumentação, não fique querendo alterar em toda a redação que você fizer. A estrutura segue igual na argumentação. Coloquei também aqui o que colocar para esse argumento, então bora lá. A indiferença com problemas sociais, como pobreza e exclusão, perpetua injustiças e dificulta políticas de mudança. Então, independente do tema de redação, se a sociedade não se importar com o que está acontecendo, você pode usar isso aqui, ó. Perpetua injustiças e dificulta realmente aquela cobrança à autoridade governamental para que a gente tenha uma mudança no problema do tema da redação. Então, seria legal esse gancho para argumentar. Próximo. Quando a sociedade não reage a casos de violência e discriminação, essas práticas se tornam comuns, desumanizando vítimas e fortalecendo agressores, independente do
tipo de problema que tenha no tema. Quando a sociedade não reage, não critica, não cobra as autoridades, isso é que a gente pode utilizar. Que essa prática se torna naturalizada, se torna comum, não se torna cobrada da forma devida, penalizada da forma devida. Então dá para continuar, então dá para utilizar essa inspiração também, claro, né? Parafraseando. A indiferença pelo próximo reduz laços comunitários, o que pode aumentar problemas como solidão e falta de suporte mútuo. Que mais? A falta de envolvimento com questões sociais pode gerar um sentimento de impotência, é uma consequência que a gente também pode usar quando fala de apatia social na argumentação, fazendo com que os indivíduos se sintam incapazes de mudar a sua realidade. Outro, a apatia pode levar à desconexão da sociedade, ó, mais uma consequência que você consegue reaproveitar na redação. Bota com sinônimo, mas dá para reaproveitar. Reduzindo o senso de comunidade, também dá para a gente reaproveitar isso aqui. E a cooperação entre as pessoas, também dá para utilizar. Então, aqui eu marquei os pontos principais para você que vai falar sobre sociedade e quer saber uma consequência que você consegue colocar no finalzinho do desenvolvimento, lá na tua argumentação. Mas todo mundo precisa estar em busca de sinônimo para vocês não ficarem com a redação igual. E quando eu for fazer a correção, eu vou olhar a redação, se está só meramente repetindo o que tem no material, porque não pode ficar realmente copia e cola. Sobre o outro argumento que a gente usa vez ou outra, às vezes quando eu corrijo redação, tem aluno que eu vejo que gosta. Insuficiência das leis, ou seja, você quer algo mais específico, um argumento mais ali em cima do tema. Você sabe que existe aquela lei que protege o problema do teu tema, mas ela não está funcionando tão bem. Então, para aprofundar a argumentação, você fala aqui, ó. A insuficiência das leis no Brasil compromete a efetividade da justiça e acarreta grave problemas sociais, uma vez que favorece a impunidade, intensifica a desigualdade e gera insegurança jurídica. Essa parte da insegurança jurídica é uma consequência que tu vai reaproveitar sempre, mas vai colocando da tua forma na redação. E aí eu pontuei para você: leis frágeis ou mal elaboradas permitem brechas que dificultam a punição adequada de crimes. Então, você vai reaproveitar essa parte na tua consequência. E aqui também, a morosidade do sistema judicial e a corrupção também agravam essa sensação de impunidade. Pontos aqui para você usar lá no finalzinho da tua argumentação na consequência. Então, a leitura desse material é boa para você realmente adquirir novas palavras, entender como argumentar, independente do argumento, mas é interessante que você faça a revisão, porque agora você realmente tem que estudar a redação no sério. Se você não estiver estudando, aí você vai ficar sem ideia do que colocar. Ah, tô falando de desigualdade social, mas eu não sei que consequência. Ah, eu não sei que desigualdade social no futuro pode impactar mais ainda na dificuldade no acesso à saúde, à educação, à cultura, ao lazer. Então, você só adquire esse conhecimento se você estiver realmente revisando e treinando. O principal é você exercitar, fazer redação em casa, umas 2 por semana, para você ir ficando rápido nessa escrita, tá? Vamos aqui para o nosso checklist. A argumentação completa, que é a terceira frase do parágrafo, ela fica se você cumprir aqui, ó. Disse que meu argumento é ocupado, por exemplo, eu apontei que é o governo, que é a mídia, que é a desigualdade, que é a apatia social, sim. Mas além de apontar, eu expliquei o porquê de ser o governo, de ser a mídia, o que eles deixam de fazer em relação ao meu tema? Sim. Além de explicar esse porquê, eu coloquei consequência, não só uma, mas mais ou menos umas 2 ou 3. Sim, se eu coloco essas consequências, aí a gente completa a argumentação. Não tem lacuna, o corretor não tira ponto seu. Agora veja o seguinte, essa redação que eu estou mostrando aqui para ti é do tema: as comidas industrializadas estão presentes no cotidiano de maneira excessiva. Beleza. Com esse tema de redação, a aluna escolheu como argumento 1, vamos caçar aqui, ó, podendo acarretar em problemas de saúde. Assim, convém analisar a influência midiática e o desenvolvimento de doenças crônicas como fatores norteadores da questão. Então, o argumento 2 é aqui, ó, o desenvolvimento de doenças crônicas como fatores norteadores da questão. Beleza. Esse argumento 1 dela da mídia, nós vamos analisar o parágrafo dela de desenvolvimento 1, ver se fez sentido aqui. Principalmente para ver a argumentação.
Sob esse viés, deve-se destacar a perpetuação dos meios digitais, reforçou o assunto do parágrafo, nos hábitos alimentares da sociedade. Então, a primeira frase é só para eu entender o assunto do parágrafo, mídia, ok. Agora o repertório. De acordo com Theodor Adorno, a indústria cultural, não vamos focar aqui na correção gramatical, é só na estrutura da argumentação. A indústria cultural promove uma influência no estilo de vida, promovendo um comportamento massivo sobre algo. Aqui, para falar de mídia, também dá para fazer um gancho. E aí, vamos para a argumentação. Dessa forma, os meios publicitários, ou seja, a própria mídia, por meio de propagandas como fast foods, influenciam a sociedade a consumirem refeições industrializadas. Então, já estou apontando o problema, essa influência não é algo legal, sendo os principais responsáveis por problemas de saúde. Beleza, estou entendendo o problema. Assim, é inadmissível, palavra de posicionamento, que as ferramentas digitais sejam utilizadas de maneira errônea, mais palavra de posicionamento, como a de influenciar a adoção de uma alimentação não saudável. Tem até esse exemplo aqui para gente, então, desenvolvimento com a argumentação certinha. Ela se posicionou, ela focou na mídia, não inventou de misturar com outro argumento. Então, ok, beleza. Qual é o argumento 2? O desenvolvimento de doenças crônicas. Beleza, o desenvolvimento de doenças crônicas. Vamos pegar aqui e analisar essa argumentação. Além disso, cabe pontuar que as comidas industrializadas são um dos principais fatores para o desenvolvimento de problemas de saúde. Colocou o assunto do parágrafo com sinônimo, perfeito. No filme Super Size Me, um cineasta se alimenta por um mês de apenas ultraprocessados e demonstra os efeitos negativos para o corpo humano. Repertório certinho, bem encaixado, beleza. Agora a argumentação. Com isso, é perceptível que esses produtos podem desencadear doenças crônicas. Eu prefiro, no lugar de falar podem desencadear, dizer que ele desencadeia realmente, que aí já fica algo mais firme no posicionamento. Como a hipertensão, ó, já foi exemplificando, isso é bom para a argumentação. E a diabetes, o que poderia ser evitado com uma alimentação livre de ultraprocessados. Logo, é inaceitável, palavra de posicionamento, o desenvolvimento de doenças por conta da alimentação de industrializados. Pronto. O importante de uma argumentação é você explicar o problema e trazer exemplos do que vai acontecer ou colocar as consequências propriamente dito. Fez isso, a argumentação certinha, a argumentação completa. E os repertórios aqui estão bem criativos, bem pontuais. Então, perfeito. Bora ver a mesma coisa nesse desenvolvimento aqui para a FGV. Nessa perspectiva, o governo apaticamente tem piorado esse imbróglio. Forma de começar, autoral, legal. Você não é para copiar em casa a redação de ninguém aqui, porque se ele e você usar a mesma redação, vocês vão zerar. Ninguém pode ficar copiando a mesma redação um do outro, senão a banca FGV é rígida com isso e vai penalizando. Bora lá. Entendi o assunto do parágrafo, o foco é no governo e eu gostei da palavra apaticamente, porque é de posicionamento. Ok. Sob essa ótica, o livro Contrato Social de Rousseau expõe que é dever do Estado viabilizar meios que garantam o bem-estar social. Eu trocaria só essa parte do final por uma versão com sinônimo, porque na internet facilmente a gente acha essa expressão, que garantam o bem-estar social no repertório do Rousseau. Então, se você fizer uma paráfrase, vai ficar melhor para se diferenciar do que tem na internet. Mas o repertório foi escolhido corretamente. O Rousseau fala de governo, então ok. É só parafrasear. Agora, a argumentação. Todavia, tem-se a disparidade entre a tese do autor, mostrando que foi útil o repertório, eu não enchi linguiça, não larguei ele de mão, e a irrelevância dada pelas autoridades políticas em relação ao contexto da insegurança no ambiente educacional, puxando o repertório para o tema da redação. E explica, uma vez que se vem priorizando assuntos relativos às obras de infraestrutura, gerando o aumento de infrações penais cometidas em escolas. Agora aqui, na questão de infraestrutura, eu teria dado outro exemplo que não fugisse tão assim discrepantemente do tema da redação, porque aí ele falou assim, tem priorizado obra de infraestrutura gerando infração penal cometida na escola, parece que dá um salto muito grande.
Então, eu teria dado outro exemplo. Mas vamos lá. Causando o sentimento de impunidade e de insegurança na sociedade. Aqui, ok. As consequências tranquilas realmente têm a ver para o tema, então certinho. Então, quando você for falar da prioridade governamental, diga ali o que ele prioriza que não o seu tema de redação. Aí ficaria legal. De preferência, dê uns 2 exemplos do que ele prioriza ou 3 que não o seu tema, tá? Já no parágrafo seguinte, nós temos outra argumentação. Outro sim, esse cenário é maximizado negativamente, ó, o posicionamento, pela mídia. Nesse viés, Nadezhda Mandelstam, educadora russa, defende que o silêncio é o verdadeiro crime contra a humanidade. Dá para parafrasear também nas próximas redações, colocando o repertório de uma nova roupa. De uma nova roupa? É, com uma nova roupagem, de uma nova forma. Vamos para a argumentação. Dessa forma, estabelece-se a consonância no pensamento da pedagoga, mostrando aqui que você realmente vai usar a citação para argumentar. Isso é perfeito. Com a atual questão da violência nas escolas. Já que os meios de comunicação, focando no argumento, em sua maioria, buscam difundir informações polêmicas que agregam maior retorno financeiro. Já explicou o que deixou de ser feito pela mídia, promovendo aos ouvintes o conhecimento superficial acerca do tema, por consequência, incentivando os agentes a permanecerem na ilicitude, pela omissão do incentivo ao combate. Pronto, então a argumentação que mostra o que deixou de ser feito, trouxe consequência, fechou para o que o padrão da banca gosta. E aí, na hora de você terminar o repertório lá do teu desenvolvimento, nós temos o quê? Primeira frase é o assunto, ponto final. Repertório, ponto final. Quando termina o repertório e você vai para a argumentação, aqui tem exemplos de como começar. Só que não é para copiar e jogar na tua redação, é para você ter uma ideia e colocar com as tuas palavras. Exemplo: nessa lógica, é inadmissível que o problema da criminalidade, por exemplo, seja realidade no Brasil. Mas essa situação ainda ocorre porque isso gera causando. Aí você explica por quê, o que o governo deixa de fazer em relação à criminalidade, o que isso gera, qual é a consequência no tema. Aí você vai exemplificando. Ou dessa forma, a iniciativa estatal se mostra insuficiente para a resolução da criminalidade, porque isso gera causando. Aí você monta a frase de argumentação. Aí fica fácil para o corretor entender. Só que não pode copiar essa estrutura, porque se todos os alunos forem copiar, vocês vão ter a mesma redação. Aí tem que lembrar de pôr com a sua versão, as suas palavras. Lembrando que, na hora do porquê isso gera causando, eu também dei ideias do que vocês podem colocar, mas tem que incentivar o uso de novas palavras, parafraseado. Então, por exemplo, para falar porque ainda há uma insuficiência do debate público, falar que não tem debate público é uma ótima opção para você argumentar na redação. Pode ser essa questão do debate público tanto pelo governo, porque ele pode sim levar esse debate para uma massa muito grande da população. Pode ser também a questão do debate público no ambiente escolar também, ou o debate público no ambiente da mídia, serviria, é uma boa explicação na argumentação. E aí vem só com as consequências. Isso gera, coloca uma consequência, causando, coloca mais outra. Ou porque ainda há uma carência de políticas públicas, dá para falar do governo. Porque ainda há uma mínima presença de um canal específico para denunciar o problema do teu tema. Aí coloca as consequências disso. Porque ainda há uma mínima presença de debate na escola ou na mídia sobre o teu tema. Aí coloca as consequências para a argumentação. Mínima presença de punição dos infratores que cometem o problema do teu tema. Aí coloca as consequências disso. Ainda há uma insuficiência de verbas destinadas ao problema do teu tema. Aí você coloca as consequências disso. Aí a argumentação fica perfeita para você fechar o teu desenvolvimento. E o desafio de leitura é sempre estar revisando esse material. Eu vou deixar aqui embaixo dessa aula gravada o PDF da aula e também um PDF de argumentação para vários eixos, né? Educação, saúde, cultura, tecnologia, tudo bonitinho, para que você comece a fazer essa leitura e vá tendo o que falar na redação. Que você vá tendo mais possibilidades, mais vocabulário, mais entendimento e mais interpretação de texto para poder fazer a tua redação. Então, baixa aqui os 2 PDFs, o de argumentação e o de leitura, para você realmente estar ali
todos os dias, se possível, lendo uma página, revisando algo, ou no dia que você reservar da semana, fazer leitura do material de argumentação. E aí, nossa próxima aula, parágrafo de conclusão, as diferenças ali de NUCEP, que era provavelmente antigamente, e agora muito provável seja FGV, e aí você já vai vendo o que pode fazer, o que não fica legal mais, como é que diminui o parágrafo, para você já tendo uma nova estratégia, uma nova possibilidade. Então, bora lá, espero você na aula de conclusão.